Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de fazer umas previsões do que pode acontecer ou do que provavelmente vai acontecer se o PT voltar ao poder. Um dos grandes problemas que as pessoas não entendem e assim que de fato o PT usa com muita frequência é ele questionar exatamente assim onde foi que o PT ele quebrou quebrou completamente essa, é importante a gente deixar claro, quebrou completamente a hierarquia brasileira, no sentido de respeitou as instituições brasileiras de maneira generalizada, né? Em diversos casos, essa é a pergunta, eu acho que até é uma pergunta errada, né? É uma pergunta que, na verdade, não vai no âmago da questão. A primeira pergunta que deveria ser feita, e ela explica dois motivos pelo qual o PT não, digamos assim, tomou completamente o poder no Brasil, ela é exemplificada da seguinte forma, por dois motivos principais. Primeiro, porque o PT achava que não precisava. O PT achava que estava tudo dominado, não só na política. E esse é o engano. O PT não estava tudo dominado na política, estava tudo dominado também na política. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Em um dado momento do segundo mandato de Lula, eu acho que ele chegou a ter 80% de aprovação. E elegeu Dilma, que é uma mulher absolutamente incapacitada, inapta, que não falava nada com nada, não só uma vez, mas duas vezes. Ou seja, um partido que elege Dilma como presidente duas vezes é o partido que se acha todo poderoso. Então, o que é que aconteceu de fato para o PT precisar fazer essa ruptura generalizada, criar situações de ruptura? Porque ele achava que não precisava. Isso é tudo dominado. Você tem um judiciário hoje, o STF, absolutamente de esquerda, considerando que toda ditadura é de direita, como o próprio Barroso falou, que vamos dizer assim, que a esquerda, a Venezuela, ela era de esquerda até se tornar uma ditadura, quando se tornou ditadura ela passou a ser direita. Foi o que ele falou, resumindo foi o que ele disse. Ou seja, na cabeça desse povo, que tem muito conhecimento de muitas coisas, um pensamento tão estapafúrdio e errado como esse faz sentido. É por isso que a gente não pode se enganar, às vezes, com essa intelectualidade brasileira, coisas lógicas e óbvias, que claramente são o contrário do que um raciocínio lógico, o racional poderia poderia chegar a ser uma conclusão. Eles não pensam, porque em muitas questões a intelectualidade brasileira ou a educação brasileira é formada para fazer pessoas que são militantes em maior ou menor medida da esquerda. Esse é o objetivo às vezes mais amplo, especialmente nas cadeias mais básicas, né? Na parte mais básica. Todos os colégios em geral formam assim, e as faculdades muitas vezes eles direcionam completamente, especialmente a área de humanas, né? Direito, essas coisas. As áreas mais exatas, elas têm essa maior dificuldade, e a área que é menos, que mais incomoda o PT, os partidos de esquerda, porque pessoas mais preocupadas com questões mais objetivas, como a área de engenharia, uma área de matemática, elas têm pouco espaço para acatar ou introduzir o conhecimento que eles acham fundamental para a pessoa ser um cidadão consciente. Na cabeça deles, o cidadão consciente é um cidadão de esquerda. Enfim, você veja hoje que os jornalistas favoravelmente dizem que o PT é um partido, dizem que Lula é um democrata, o que é um absurdo. Uma pessoa que se junta com todo tipo de ditador no Brasil, não condena eles, faz campanha para Maduro, que já claramente já tem tomado conta de todas as instituições da Venezuela. Ou seja, no final das contas, isso não deixa de ser uma ilusão. Mas uma ilusão, que esse é o detalhe. O PT precisava de fato fazer alguma coisa disruptiva. Quando eu olho para trás, eu vejo que ele fez aquela questão de conselhos, fez mensalão, mas eu não vejo realmente que o PT fez aquela questão disruptiva. Mas a pergunta, ele achava que precisava, e eu acho que o PT achava que não precisava. Está tudo dominado. O sindicato é dele, o jornalismo é dele, a intelectualidade é dele, das faculdades é dele, o judiciário em geral é dele. Ou seja, para que eu vou criar algo disruptivo? Eu já tenho controle de todas as instituições e do povo. Como eu disse, Lula chegou até 80% e elegeu duas vezes Dilma. Não precisava nada, já está tudo dominado. Deixa as coisas acontecerem e eventualmente o PT ter seu poder assegurado para sempre. E um outro motivo também que o PT não fez nada disso é que até hoje o PT tem uma rixa com os militares, né? O PT tem um problema com os militares, pelo histórico do regime militar e tudo. Então assim, ele nunca tentou confrontar diretamente essa parte militar, ou achava, exatamente por essa rixa, achava que não era necessário. E a gente vê hoje até que eles estavam certos. Os militares em geral, eles são muito mais neutros do que se pensa que eles são. Ele foi corroendo esse pensamento militar ao longo do tempo, de maneira que hoje, eu não estou dizendo que os militares são submetidos, mas eles também não são a fonte de insurreição. Os militares não são a fonte de insurreição. Mas se o PT forçasse a sua mão naquela época, talvez eles pudessem resistir. Então, para não correr esse risco, o PT preferiu, ao longo do tempo, assegurar o seu poder de outros meios, para que, se fosse necessário, os militares entrassem na situação. Se não, os militares estavam lá quietinhos, todos os meios já são dele mesmo, já tem assegurado tudo. A gente sabe que as instituições brasileiras afetam o poder militar, eventualmente chegaria lá e com o passar do tempo estava tudo no lugar. Então eles evitavam confronto com a questão militar, todas as instituições em geral eram favoráveis a ele. Eu me lembro que uma época eu brincava da seguinte forma, dizendo: você fale de Deus, fale mal de Deus, mas não fale mal de Lula no Brasil. Ele parecia ser um semideus, ou um deus, ou maior do que o Deus, assim por diante. Enfim, o PT achava que não precisava. E eu olho para trás e vejo realmente que, de certa forma, concordo que ele não fez nada
disruptivo. Ele sempre ultrapassou limites, mas com um passo de cada vez, como a esquerda faz, para tomar o controle com paciência. O PT tinha paciência, ele achava que tinha tempo. E aí aconteceu o grande problema, né? E aí vem a quebra. A quebra veio exatamente inicialmente a crise financeira de 2014, onde claramente se viu que os resultados das políticas econômicas do PT já estavam amplos e conhecidos. Os resultados chegaram. 2014 foi um ano de maquiagem, 2014 foi um ano do faz de conta, onde todas aquelas, a ausência de reformas que o PT fez, todos aqueles gastos que o PT, todos os desvios, o modus operandi petista latino-americano, que é em geral assim, toda a América Latina, ele chegou à conta em 2014. Só que em 2014 tem eleição, então o que é que foi feito? Em 2014 foi feito uma forma de não deixar isso exposto ao público. E assim, eu acho engraçado quando as pessoas dizem, por exemplo, mas Dilma sofreu um golpe porque foi Eduardo Cunha. Em 2014, o PT ainda tinha amplo domínio do Congresso. Em 2014, particularmente, o PT mandava no Brasil, tanto que elegeu Dilma novamente. E reelegeu Dilma, né, no caso. Inclusive, ela ganhou em Minas Gerais, né, um lugar que era o reduto de Aécio Neves no ano. Então, assim, estava claro que o PT estava consolidado. Ele tinha completo domínio no Nordeste, que garantia para ele eleições infindáveis. E 2014 foi um da maquiação. Tanto que assim que Dilma ganha, ela já ganha enfraquecida. Não porque o PT tinha perdido voto, digamos assim, na eleição. Ele saiu fortalecido com votos. Mostrou-se que ele ainda tem muito poder de voto. Mas, em 2014, o que foi que aconteceu? Em 2014, todos os resultados das políticas petistas, todos os erros fiscais, todos os investimentos errados, todos os desvios, todos os roubos, todas as finanças desorganizadas, os financiamentos para ditaduras fora do Brasil, tudo chegou à conta. Mas aí eles tiveram que acelerar a maquiagem. E essa maquiagem desembocou em 2015, que foi quando as coisas estavam, assim, inegáveis, que as coisas estavam problemáticas e não tinha mais para onde correr. Então, esse foi o resultado do 2014. E aí, desemboca onde? Desemboca isso, a crise financeira causada pelo PT, desemboca eventualmente na queda de Dilma. Mas ainda assim não seria um problema muito grande, porque quem assumiu foi Temer, é um partido de centro, é um governador de centro, esquerda, ele não é um governador, ele não é um presidente, que por mais que o PT reclame dele, hoje fale mal, hoje o PT tá falando novo com ele, o PMDB tá tudo amiguinho de novo, não só do PMDB, como o próprio PSDB hoje tá amiguinho de Lula. Então assim, era um problema, acusou de golpe, falou que o PMDB era golpista, mas por união ideológica a gente sabe que seria um momento apenas de rixa momentânea, eventualmente viria o caso de eles se unirem novamente. E aí chega o fator que realmente quebrou as pernas do PT. Esse sim quebrou as pernas do PT no sentido de domínio brasileiro, que foi a ascensão e a eleição de Bolsonaro. Isso o PT não esperava. Não daquela forma, não daquele jeito. Por mais que eles são extremamente estrategistas na forma dele dominar e cuidar das coisas, mas isso eles não pensavam que ia acontecer. Eles não contavam com este fator Bolsonaro, ele tomando o poder do Brasil. E não só o fator Bolsonaro, mas o que ele desencadeou. Ele, como cabeça de frente, não no sentido intelectual, mas como testa de ferro, e foi aquela pessoa que aguentou a pancada, por trás dele, e o PT sabe disso, existe hoje um grupo que é considerado de direita. Por trás dele há um grupo de direita muito forte que depende de Bolsonaro, e foi ele que surgiu. Ele meio que abriu o mundo para esse grupo que existe. Claro que o sistema ia combater, o STF está aí o tempo todo combatendo, o jornalista o tempo todo falando mal, o extremista, negacionista, assim. Então, isso aí foi... Por que essa resistência toda? Porque isso foi o fator não esperado pelas estratégias do esquerda. O golpe, o que eles dizem, né, o golpe de Dilma, que na consciência deles foi algo ruim, mas foi péssimo do ponto de vista de dinheiro, de financiamento para as corrupções e para os desarranjos dele, mas ao mesmo tempo não tirou ideologicamente o pensamento de esquerda do poder. Apenas rearranjou as forças de esquerda para ter uma rearrumação. O PT esperava, como esperou, que pudesse até voltar a eleição, voltaria tipo assim, tá tudo ruim, tá tudo muito complicado, mas se a gente conseguir emplacar Lula, pode ser até que ele volte. Claro que neste meio aí houve a Lava Jato como grande difusor das corrupções que o PT causou, né? O partido mais corrupto da história do Brasil. Então assim, claro que eu não estou dizendo o Bolsonaro apenas no sentido de mérito, estou falando assim que a Lava Jato, como mostrou todos os desvios dele, condena Lula, tira Lula da jogada. Provavelmente se Lula tivesse sido candidato, ele teria sido eleito, especialmente contra o Bolsonaro fraco. Lula sendo candidato, ele teria sido sim, talvez, eleito. Então assim, essa situação, tudo isso foi muito inesperado. Isso aí foi algo que quebrou eles, de certa forma. O resultado da Lava Jato, junto com a eleição de Bolsonaro, foi uma situação que o PT não esperava que acontecesse. Isso, por mais que eles fossem estratégicos, isso eles não achavam que isso ia acontecer. Enfim, aconteceu. E aí o PT se viu numa situação nova. E essa situação nova foi, ele perdeu o poder,
perdeu o poder executivo nacional. Ele continua ainda no poder em todos os executivos estaduais, basicamente. E eu, quando falo PT, eu não estou falando o partido, estou falando a esquerda. A esquerda ainda está no poder, né? E a esquerda ela pode ser cooptada de maneira muito mais fácil para o PT. Então, assim, ele está olhando muito mais ao redor de alianças do que obrigatoriamente do partido no poder. Tanto que aqui em Pernambuco, sempre ele conviveu bem com o PSB. Muitas vezes não tentou criar problemas, tanto que na eleição passada Lula teve que dar uma carteirada para Marília Reis não ser candidata, né, pelo nome dele, na última eleição de presidente, não ser candidata a governador, para dar espaço para o PSB. Então, a preocupação do PT, muitas vezes, é com alianças ideologicamente favoráveis a ele, algo que não vai questionar o domínio e o poderio dele acima de todos os outros partidos de esquerda, que é isso de fato que acontece. Era, inclusive, um problema do PSB, que realmente criou aquela dificuldade com o Eduardo Campos, que poderia ter um outro partido de esquerda que dominasse tudo, ou seja, fosse mais forte. Por exemplo, no Congresso hoje o PT é o mais forte, inquestionavelmente, do ponto de vista de partidos de esquerda. Então, assim, no final das contas, essa leitura de que as coisas fugiram do controle deles desemboca nessa situação que nós temos hoje. E o que é que eu faço a minha leitura? A minha leitura, no final das contas, é dizer que o que eu acredito é que, se o PT voltar ao poder, dado todos esses fatores que eu disse, ele não vai voltar ao poder da mesma forma. Ele acha que, de certa forma, as instituições continuam sob o controle dele, o jornalismo e a imprensa, ou a percepção coletiva, ainda está sob o controle do PT, em todas as formas. Ele tem que criar seus mecanismos. Essa fake news apenas é a direita que diz. Eu nunca disse fake news, né, que a imprensa criou, porque ele tem a opinião pública, ele tem a percepção pública. O PT ainda controla, ou a esquerda controla a percepção pública. Muitas pessoas já estão vacinadas em relação a esse domínio da imprensa, esses jargões que eles usam, mas ainda assim a percepção pública é uma ação da esquerda, é um domínio da esquerda, mas já produziu a direita. Na cabeça do PT o estrago já aconteceu, de certa forma. Ele viu realmente alguém que pode ameaçar esse universo que ele construiu no Brasil ao longo de anos e décadas, né? Desde a época da ditadura, do regime militar, ele já tinha construído isso. Então, assim, hoje ele vê isso como uma ameaça. O que é que eu quero dizer com isso? E concluindo o vídeo. Eu acredito que o PT, Paz e Amor, não vai ser o PT que vai assumir se Bolsonaro sair. O PT, ele vai garantir que acidentes como esse de Bolsonaro e Lava Jato que aconteceram, não vai acontecer mais. Ele vai tomar conta de maneira... ele vai vir com sangue nos olhos. Ele vai querer controlar completamente o judiciário, mais do que ele controla. Ele vai querer, e de certa forma, garantir que os militares não vão ser nenhuma ameaça para eles. Eles vão agora, de maneira muito mais ativa, entrar no mundo militar para garantir que não aconteça nenhuma ameaça. E aí, o risco de povo voltar, tirar o PT do poder já vai ser relevante, porque ele não vai deixar mais esse povo atuar. O PT, não, todo partido de esquerda, ele é autoritário e antidemocrático. E aí, se ele voltar ao poder, ele não vai voltar mais daquela forma que ele achava que estava dominado, ou voltar nos braços do povo, porque ele sabe que já tem uma parte do povo que não vai abraçar ele de jeito nenhum. Vamos dizer, tem em torno de 30% da população brasileira que está completamente vacinada do PT. Ele sabe que esse povo não tem mais como ser dele. Isso é uma coisa completamente nova para ele. Existia lá pessoas que eram contra ele, mas uma porcentagem alta, vamos lá, 20 a 25% da população brasileira, que não volta mais no PT de jeito nenhum. Isso eles não sabiam. Então, esses 20 a 25%, e partidos fazem esse tipo de cálculo, ele pode crescer. E eles não vão querer mais dar espaço para que esses 20 a 25% eles voltem ao poder. Esses 20 a 25% tem que manter a 10, 15, 1 ou 0. E eles vão garantir isso como? Tomando conta de praticamente todas as instituições brasileiras de maneira agora ativa e disruptiva. Que esse é o ponto que eu quero dizer. De maneira que agora o poder esteja assegurado. É uma tradução daquilo que o José Dirceu disse. E eles vão ganhar a eleição, eles vão tomar o poder sem obrigatoriamente estar mais preocupado com a eleição. E, ao mesmo tempo, preocupado com a eleição. Por quê? Porque, como eu disse, o establishment, em geral, é de esquerda. Então, eles vão garantir que não haja mais ameaças desse povo chato, que é contra o PT, o povo ordeiro, o povo a favor da liberdade de desenvolvimento social real, desenvolvimento social em que as pessoas saiam da situação de pobreza. Esse povo chato, na cabeça deles, conservadores, que defendem família, não defendem que o filho seja doutrinado em colégio e assim por diante, esse povo sai do poder. Ou eles tenham um poder muito localizado ou insignificante. Em geral, que esse povo não ameace mais o PT, ou a esquerda do poder. Então, esse, eu acredito, é que vai ser o PT que vai assumir. É o PT que vai garantir de todas as formas que esse povo não vote mais, nem ameace eles. Ou seja, onde é que está faltando isso? O Judiciário, Lava Jato foi algo que fugiu do controle, como eu disse. Eles vão, de certa forma, se assegurar que a Lava Jato não aconteça mais. Eu não sei como, mas eles têm lá as estratégias dele, no sentido de criar novos tribunais, aumentar a quantidade de desembargador. Nos Estados Unidos a gente tem o que a gente chama de pack the courts, né? Que seria aumentar a quantidade de juízes do STF de 11 para 17, por exemplo. E aí ele colocaria todos eles indicados pelo PT imediatamente, e aí o STF estaria garantido, entendeu?
e assim por diante. Ou seja, no final das contas, eles vão garantir que todas as camadas do judiciário não mais aconteça aquilo que aconteceu na Lava Jato e que a voz desse povo seja completamente caia no ostracismo, chamado de radical, chamado de extrema-direita, que quer dar golpe, fascista, assim por diante. E aí ele vai precisar da imprensa, ele vai precisar de uma atuação direta dos jornais, dizendo que é censura, dizendo que é censura, não, censurando, mas não dizendo que é censura, apenas ele está controlando fake news, assim por diante. Ou seja, ativamente dentro dos quartéis militares. Ou seja, no final das contas, o PT ele não vai ser mais aquele partido que achava que estava tudo no controle antes. Ele vai vir agora para o poder, para acabar com qualquer possibilidade de ele mesmo sair do poder, que é o grande objetivo da esquerda. E inclusive passando por cima do povo. O povo que se exploda para eles. Assim. O povo é sempre uma massa de manobra suficiente para ele alcançar o poder que ele quer. E aí, se ele vai passar por cima do povo, para ele não tem problema. O que importa é que o poder vai estar segurado nas mãos deles, inclusive o poder agora institucional mesmo, executivo nacional e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. Eu queria que vocês pensassem nisso. Essa é a minha avaliação da situação. O vídeo ficou longo, mas tem que traçar todo esse cenário para ficar claro. Valeu.